Olá amigos, sejam bem-vindos ao ebdinfoco.com. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, a lição de número 4, com o tema A Tentação de Jesus. A nossa revista nesse trimestre estará estudando o livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, e a nossa lição está baseada no capítulo 4 de Mateus, A Tentação de Jesus. E durante esta lição nós vamos aprender algumas lições importantes que estão presentes sobre esta narrativa. Você encontra esse material e muito mais subsídios para a Escola Bíblica Dominical nesta plataforma ebdinfoco.com. Você acessa www.ebdinfoco.com e você terá acesso a uma diversidade de conteúdos que irá ajudar a sua Escola Bíblica Dominical. Lembrando que é terminantemente proibido a distribuição desse slide. Você só pode adquiri-lo de forma correta na plataforma ebdinfoco.com. O texto do dia se encontra em Mateus capítulo 4, verso 11, e diz: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Este é o momento logo após o ápice da tentação que Jesus sofreu por parte de Satanás. Quando Satanás o deixou, os anjos de Deus vieram e o serviram. A nossa síntese diz: a narrativa da tentação de Jesus enaltece a importância do conhecimento e do uso da palavra de Deus contra os ataques do inimigo. Muito bem, Jesus, todas as vezes que Satanás o tentou, ele venceu aquela tentação com a palavra. E é importante lembrar que Satanás também fez o uso da palavra quando ele cita o Salmo 91, mas Jesus estava preparado para refutar um uso descontextualizado da palavra de Deus, coisa que muitos inimigos da nossa fé também fazem. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11, mas como é de costume, eu não vou me deter no texto bíblico, mas aconselho você, professor, a fazer uma pesquisa mais pormenorizada em relação ao texto bíblico, que vai ajudar você grandemente na ministração da sua aula. A nossa introdução. As pessoas tendem a acreditar que a tentação de Jesus foi apenas momentânea. No entanto, ele foi tentado pelo diabo durante toda a sua vida terrena. Muito bem. Inclusive, no caso da tentação que Jesus sofreu durante os 40 dias do seu jejum no deserto, aqui no livro de Mateus não é muito claro, mas o Evangelho de Lucas parece deixar claro que Jesus não foi tentado apenas neste momento, mas durante os 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás. Não é uma unanimidade por todos os teólogos, mas alguns teólogos idôneos defendem que Jesus, baseado exatamente no texto de Lucas, que durante os 40 dias de jejum, Satanás esteve por lá, tentando ele, perturbando ele. Segundo o Evangelho de Mateus, a primeira tentação de Jesus está relacionada com as necessidades de sustento material e tem conexão com o povo hebreu na travessia do deserto. E a última está relacionada à idolatria. A primeira tentação de Jesus relacionada ao sustento material, onde o diabo propõe a Jesus que ele transformasse aquelas pedras em pão. E a conexão que o autor da revista faz em relação à travessia do deserto, onde o povo blasfemou contra Deus quando sentiu fome e então não resistiu à prova e pecou contra Deus. E a última está relacionada à idolatria, quando Satanás propõe a Jesus que prostrasse diante dele e o adorasse. E a conexão que o autor faz aqui é com o bezerro de ouro, quando Israel estava no deserto e Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei da parte de Deus. Quando ele chegou no pé do monte, os israelitas estavam festejando um bezerro de ouro e pecando contra Deus.
Tal tentação nos mostra o risco que corremos ao dar lugar ao impulso de desfrutar das glórias do mundo em detrimento da adoração a Deus. Precisamos estar atentos, especialmente para os jovens a quem são destinados esta lição. Os jovens correm muito esse risco de dar lugar aos impulsos desenfreados, a ceder ao hedonismo, a ser imediatistas, mas Jesus nos ensina a prudência, nos ensina a estar alicerçado na palavra de Deus, para que tenha domínio próprio, para não cair nas tentações. A tentação dos hebreus no deserto. A relação de Mateus 4 com a caminhada dos israelitas no deserto. Existe uma relação direta entre a narrativa de Mateus 4, de 1 a 11, e a narrativa da travessia dos hebreus pelo deserto, em especial nos capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio. O texto de Mateus 4, de 1 a 11, está diretamente relacionado ao livro de Deuteronômio, que narra a história dos hebreus enquanto caminhavam no deserto, uma terra prometida. Eu confesso particularmente que acho um pouco forçoso esta relação que o autor da revista faz do texto de Mateus, da tentação de Jesus, com a história do povo de Israel no deserto. Mas esta aplicação a gente pode extrair algumas lições, sim, mas eu confesso que, fazendo as minhas pesquisas, nenhum dos comentaristas bíblicos dos que eu pesquisei, e olha que eu pesquisei bem uns 10, faz nenhuma relação direta entre a travessia do deserto pelo povo de Israel com a tentação de Jesus. O que nós encontramos é citações em relação ao numeral 40, e citações de Moisés e Elias, que também jejuaram 40 dias, e a principal citação dos comentaristas que relaciona diretamente a tentação de Jesus é com a tentação de Adão, e com base ao texto de Romanos, onde Paulo diz que Jesus é o último Adão, o Adão que venceu a morte, que venceu o pecado e trouxe a vida. Mas a despeito disso, nós vamos seguir aqui o conceito do comentador, que eu particularmente não concordo, mas nós vamos seguir o conceito e desenvolvermos o comentário da lição para a sua escola dominical. Conhecer as Escrituras foi fundamental para as respostas de Jesus ao adversário. Jesus reage a cada tentação citando a palavra de Deus e extraindo o princípio de cada passagem mencionada. É importante fazer isso que Jesus fez, porque aqui Jesus estava conferindo autoridade a Deus, não a si mesmo. E isso, quando nós fazemos isso, nós conferimos autoridade a Deus e não a nós mesmos, porque os nossos argumentos são frequentemente vazios e superficiais. Mas quando nós reagimos às tentações com base na palavra de Deus, nós conferimos a Deus todo o poder e assim autoridade para o que estamos falando e certamente autoridade para vencer as tentações. É recomendado estudar a tentação de Jesus em paralelo com os textos de Deuteronômio. Eu, como já citei, não vejo esta recomendação como algo essencial, mas ler a Bíblia é sempre importante, mas com cautela, porque algumas aplicações podem não parecer muito coerentes. A tentação de Jesus no deserto durou 40 anos. A tentação de Israel no deserto durou 40 anos. A tentação de Jesus se assemelha ao Haggadah, um dos mais importantes textos da tradição judaica. Uma celebração da passagem dos israelitas da escravidão para a liberdade passando pelo deserto. O Haggadah é a parte de aplicação pessoal, o devocional da lei que os judeus faziam. Os hebreus saíram da escravidão do Egito, onde abundavam a injustiça, com a incumbência de criar uma sociedade justa na terra que o Senhor os mandaria. Eles tiveram de passar pelo deserto e permanecer nele por 40 anos. Porém, muitos dentre o povo, diante das condições adversas do deserto, colocaram em dúvida a proteção e o cuidado de Deus, tentando-o por diversas vezes. Isso é importante nós citarmos sobre a questão
dos 40 anos do povo de Israel no deserto, que eles, de fato, mesmo vendo todos os prodígios e milagres, e Deus fala isso, inclusive, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, tem esta citação, uma referência ao Salmo 95 também, de que o povo tentou o Senhor, não deu ouvido à voz do Espírito Santo e duvidou da providência divina, e estes morreram no deserto e não entraram na terra de Canaã, não tiveram acesso ao descanso prometido. Por isso, a maioria das pessoas que saíram do Egito não entrou na terra prometida. O deserto é lugar de fome, mas também é lugar de provisão, aliança, purificação e encontro com Deus. Lugar de fome, como nós vemos em Mateus 4, a tentação de Jesus, onde ele jejuou. Lugar de provisão, purificação e aliança com Deus, como vemos no caso dos judeus e como vemos no caso citado pelo profeta Oséias. A tentação de Jesus no deserto por 40 dias. Os 40 dias de jejum de Jesus recordaram os 40 anos de Israel no deserto. O jejum por 40 dias não era uma inovação, pois Moisés e Elias também jejuaram este mesmo tempo. Nós vemos aqui Jesus jejuando 40 dias, Moisés e Elias. Quando aparecem Elias e Moisés paralelamente, sempre nós fazemos a referência de Moisés representando a lei e Elias os profetas, e Jesus, como no caso da transfiguração, representando o Novo Testamento, a nova aliança. Jesus foi desafiado como Filho de Deus a fazer uso de seus atributos divinos para satisfazer suas necessidades humanas, mas ele rebate a tentação utilizando a palavra de Deus. Enquanto o povo hebreu murmura contra Deus por causa da fome, Jesus segue submisso a Deus a fim de cumprir sua missão. Na verdade, a tentação de Satanás contra Jesus era justamente essa, que ele desobedecesse ao Pai. A tentação do uso do templo para exploração. A tentação de mercantilizar a religião. O local da segunda tentação é o lugar mais alto do templo. O pináculo demonstra a responsabilidade de estar no ponto mais alto do poder religioso. E quem assume tal poder precisa ter muito cuidado, pois também será tentado pelo diabo para usá-lo mal. Essa questão de poder religioso é bastante controversa, porque a questão de poder, assumir poder religioso no mundo de hoje, os líderes, os grandes mega líderes das mega igrejas assumem essa postura, mas não é uma postura bíblica. Jesus ensina que aquele que quer ser o maior no reino do céu tem que servir e não receber essa adoração, essa pseudo-adoração que os líderes de hoje buscam para si, exigem para si. O inimigo cita o Salmo 91, em que Deus promete proteger o justo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus foi tentado pelo inimigo, e o inimigo usa um texto bíblico para justificar a tentação. Mas Jesus, por ter o conhecimento da palavra e estar ungido pelo Espírito Santo, que todo crente também deve estar, Jesus naquele momento era um exemplo essencial para nós. Ele, por conhecer a palavra de Deus e por ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, teve discernimento, conhecimento para refutar um uso inadequado, descontextualizado da palavra de Deus, coisa que os inimigos da fé cristã fazem muito bem. Mas isso não quer dizer que o cristão será beneficiado em troca de sua fidelidade. Infelizmente, muitos pregam um relacionamento mercantil com Deus. Jesus descartou esse procedimento, afirmando que os seus discípulos também passariam por aflições.
Exatamente. Nós entendemos que, especialmente a teologia da prosperidade, presta um desserviço à comunidade cristã, à fé cristã, porque transformou a fé cristã em um negócio, transformou nos templos em um balcão de negócio e a fé em um negócio muito lucrativo, o que, na verdade, é abominado por Deus. Diferente da teologia pregada por Jesus, que privilegiava a solidariedade, a vida em comunidade, simples e sem excesso de consumo. A mercantilização da sociedade tem moldado práticas religiosas antibíblicas e prestado um serviço ao materialismo. As igrejas, até mesmo as igrejas mais conservadoras, mais tradicionais, inclusive a Igreja Assembleia de Deus, existem muitas destas práticas religiosas antibíblicas, especialmente associada à questão de arrecadação de dinheiro. Hoje em dia, existem as mais diversas metodologias para arrecadar dinheiro, e certamente a maioria delas incentiva o materialismo, o egoísmo, a soberba e a ganância nas pessoas. As pessoas vão para a igreja para serem libertas desses pecados malignos, mas hoje em dia algumas das atividades da igreja justamente alimentam-as. A tentação de fazer de Deus um instrumento de ostentação. Em uma das respostas de Jesus, ele cita Deuteronômio 6,16: não tentareis ao Senhor vosso Deus. O texto refere-se ao episódio ocorrido em Massá, onde os israelitas tentaram a Deus exigindo que ele provasse o seu poder providenciando água. Deus não tem necessidade nenhuma de provar, até porque a existência prova que ele é Deus. Infelizmente, muitos ainda acham que podem determinar o que Deus deve fazer. Leituras isoladas, equivocadas por gente ignorante, leva a fazer isso, e muitos têm ganhado com estas pseudas explicações bíblicas para convencer os incautos a continuar com a sua contribuição, pensando que pode realmente exigir alguma coisa de Deus. Muitos falsos profetas usam do autoritarismo em supostas visões e revelações, visando a manutenção dos benefícios e interesses próprios. Estes se apresentam como pessoas de fé, mas na realidade se comportam como ateus, pois agem como se Deus não existisse para julgar os seus atos pecaminosos. Às vezes, as lições da CPAD, por ser a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, fazem essas citações, esses escritores, esses pastores fazem essas citações como se isso fosse um caso que estivesse distante da Assembleia de Deus. Mas é mais recorrente do que se imagina, ou melhor, é muito recorrente, mas a maioria deles tenta tampar o sol com a peneira. Muitos dos nossos líderes assembleianos deveriam refletir sobre as suas conduções, os seus estilos de conduções de fé que eles fazem para com as pessoas. Manipulam, oprimem e extorquem eles, tudo em nome de Deus. As distorções que prejudicam o cristianismo. A atuação dos falsos profetas que querem mercantilizar a fé cristã e a ideia errônea de manipular a Deus. Acabam por prejudicar o cristianismo e a pregação da palavra de Deus. Exatamente, estas coisas, quando eles, especialmente a teologia da prosperidade, os neopentecostais, fazem muito isso, de tentar colocar na mente das pessoas, dos ignorantes, que eles podem manipular Deus, que eles podem, através do uso de símbolos, de atitudes, de pseudas atitudes proféticas, atos proféticos, convencer Deus a fazer alguma coisa. E no final, essas coisas não dão em nada, o que acaba prejudicando a credibilidade do cristianismo e também a pregação da palavra de Deus. Muitas igrejas, muitos pregadores idôneos,
comprometidos com a palavra de Deus estão sendo rejeitados porque estão sendo cotados como lobos, mesmo sendo pastores. Jesus curou e libertou muitas pessoas, mas ele nunca tirou vantagem ou usou sua posição de profeta para manipular as pessoas com seus discursos. Mateus 7, 28 e 29 afirma que as multidões maravilhavam com o seu ensino e reconheciam sua autoridade como divina, pois não estava baseada na persuasão, mas no exemplo de vida. Jesus era um caso diferente. E eu fico pensando por que muitos líderes religiosos não seguem o exemplo dele. Você jovem que tem acesso, você professor que tem acesso a esse material, você que tem um sonho ministerial, pense no exemplo de Jesus como pastor e não nos referenciais que nós temos nos dias de hoje nas igrejas evangélicas. A tentação do uso indevido do poder. O poder dos impérios e reinos deste mundo, a grande altura do monte e a visualização de todos os reinos dão a sensação de poder. O ser humano tem a tendência de desejar o poder. A diferença é que alguns têm equilíbrio, enquanto outros não se importam com os meios para conquistá-lo. Estas atitudes fazem parte da natureza pecaminosa do homem. Haja vista Satanás ter tido a ideia de tentar Jesus nesse aspecto, porque ele é o autor do orgulho, ele é o autor da soberba. Foi por causa disso que ele se rebelou contra Deus, se ufanou, sentiu-se orgulhoso, desejou ser maior do que Deus, mas foi lançado do céu para a terra. E assim como Satanás precipitou-se abaixo, muitos homens que subirão alto em postos que mostram poder, mas por causa do seu caráter não permanecerão lá. O poder conquistado à custa da opressão e exploração do povo não provém de Deus. Parece que o diabo domina os reinos do mundo, pois ele tem a petulância de oferecê-los a Jesus, como se estivesse em seu poder. Que mundo é esse? Provavelmente Mateus está falando do controle da vida política, social, econômica e religiosa. Certamente, este mundo não é o mundo cósmico, não é o mundo pessoas, mas o mundo ideológico. A ideologia predominante do mundo, com suas políticas, sem dúvida, tem uma influência grandiosa de Satanás. E possivelmente seja diante disso que ele, com referência a isso, que ele esteja falando com Jesus, que ofereceria os reinos. Mas nós também devemos pensar que a única paternidade que Deus afere a Satanás é a mentira. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, é mentiroso e pai da mentira, assim disse Jesus. Então, quando Satanás faz ofertas, ele vai fazer ofertas de coisas excepcionais, porque ele é o pai da mentira e não necessariamente ele precisa ser dono para poder oferecer, porque ele é o pai da mentira. E esta é uma lição extraordinária para nós, que quando nós estivermos diante de qualquer oferta de Satanás, por melhor que ela seja, lembre-se que ele essencialmente é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Portanto, um mundo que necessita da intervenção divina para ser justo. Em referência aqui, provavelmente, Mateus está falando do controle da vida política, social e econômica e religiosa. É o mundo ideológico de que Mateus está falando, que Satanás se busca para si esse possível domínio, esse possível direito de ter, mas nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, então não podemos acreditar no que ele fala. O diabo tenta negociar esse poder, mas Jesus rejeita e o vence. Sua vitória final é na cruz. O próprio Mateus, melhor dizendo, descreve que esse Jesus ressurreto recebeu poder e autoridade
pois é criador de todas as coisas. Esse poder e autoridade são ilimitados, pois é sobre a terra e também sobre o céu. O poder idolátrico dos reinos deste mundo. Todos aqueles que aguardavam a promessa messiânica tinham sua atenção voltada para a cidade de Sião. E virá um rei, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Isaías 59, verso 20, está falando da expectativa da chegada do Messias. Um reino com o poder de prover as necessidades dos povos do mundo. Com certeza receberia as glórias desses povos. Jesus estava totalmente comprometido em cumprir a vontade do Pai, mesmo que fosse necessário sofrer dores, perseguição e morrer na cruz. Satanás poderia ter oferecido os reinos deste mundo, mas Jesus não precisava deste reino, porque ele já tem o seu reino. E o seu reino não é daqui. O seu reino é o reino do céu. E ele é o próprio rei, e já nasceu rei. A cruz de Cristo deve ser o real motivo pelo qual realizamos a obra de Deus. Pensamos que a nossa vitória foi conquistada na cruz. Por causa do que aconteceu na cruz, nós podemos fazer a obra de Deus, porque pelo que aconteceu ali, a vitória é absolutamente certa. Nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que a fidelidade a Deus deve preceder a satisfação pessoal e de bens materiais. Aprendemos também que Deus não pode ser tentado pelo mal e o seu nome não deve ser usado em benefício próprio. É tudo para a glória de Deus. Como crentes, não devemos buscar a glória para nós, mas glorificar a Deus. Precisamos estar sempre vigilantes, pois todos os cristãos passam pelo modelo das tentações de Jesus. E o caminho da vitória também é o mesmo: conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Só para ratificar, a tentação de Jesus, fazendo também uma conexão com Adão. Adão foi tentado no jardim, diante de todas as condições legais para ele, onde ele não tinha fome, onde ele tinha fartura. E Adão também ainda não havia conhecido o pecado, portanto, ele não tinha essa predisposição a pecar como hoje nós temos, mas ele cedeu à tentação. Fazendo um paralelo com o texto de Romanos, onde Paulo diz que Jesus é o último Adão, o Adão que trouxe a vida para a humanidade, Jesus no deserto, diante da escassez, passou pela mesma tentação, tentado pelo mesmo tentador, mas para a glória de Deus e para a nossa salvação, ele resistiu e venceu essa tentação e derrotou a morte para nos dar a vida. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nas perguntas, mas cada professor fará uso deste mecanismo para alcançar aquilo que ele propôs para a sua aula. Os cursos da EBD em Foco, os 4 Cs da Educação Cristã, Dinâmicas para EBT e Interpretação Bíblica, Gestão de Tempo, Passo a Passo de uma Aula Dinâmica, Estilos de Aprendizagem, Como usar recurso didático, Doutrina Bíblica, Oração e muito mais. Faça uma visita ao ebdinfoco.com e você vai encontrar diversidade de material para você. Atenção, se você adquiriu esse slide fora do site oficial da EBD em Foco, saiba que ele foi pirateado. E o EBD em Foco não autoriza a venda e a distribuição dos seus slides em PowerPoint fora da sua plataforma. Acesse www.ebdinfoco.com e adquira o seu slide de forma legal. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical e acesse o site www.ebdinfoco.com e lá você terá uma diversidade de conteúdo para ajudar a sua Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.